Eu acho que nós já podemos iniciar o debate, porque nós já estamos já com 10 minutos e 10 e o nosso tempo para o debate é bem exíguo, tá? Eu agradeço a todas as pessoas que vieram aqui participar democraticamente desse nosso debate, tá? O debate foi uma coisa construída por nós, teve apoio de ambas as chapas, tá? Teve o apoio da comissão, tá? Teve o apoio do sindicato também, teve apoio de várias pessoas, tá? Para que esse debate saísse, tá? E nós agradecemos a todas essas pessoas, em especial vocês que estão aqui, que vieram prestigiar o debate, vieram fazer com que esse debate exista, né? Sem vocês ele não existe, tá? Pessoal, eu vou ler as regras do debate, assim, sucintamente, tá? Para que vocês se situem como é que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou evitar, assim, ó, eu vou evitar qualquer tipo de manifestação que digamos assim, ó, se alguém quiser, não entenderam a minha pergunta, eu queria saber tal coisa, eu acho que isso é perfeito, tá? Manifestações desse tipo, construtivas. Nós não vamos admitir manifestações que degrinam uma ou outra pessoa de ambas as chapas, tá? Não vamos admitir esse tipo de manifestação, tipo de provocação, que não é o que o pessoal quer aqui. O pessoal quer ideias para ver em quem vai votar. Esse é o objetivo do debate, tá? Muito obrigado. Então, eu fiquei designado pela comissão como o mediador do debate, tá? Não serão permitidas práticas, então, como ofensas pessoais a quaisquer candidatos, tá? Aos sócios, quer dizer, pessoas que estão aí se autoagredindo, a gente vai pedir para se retirar, tá? Democraticamente se retirar, que a gente veio aqui para ouvir um debate, não para ouvir pessoas se digladiando, tá? E em questionamentos a qualquer candidato também não serão permitidas ofensas, tá? Bem como provocações recíprocas entre a mesa. Quer dizer, qualquer provocação que houver entre a mesa, certo? Ou seja, se começarem a haver provocações, eu vou cortar a palavra e vou passar para a próxima pergunta, tá? Essa é a regra. As duas chapas estão sabendo dessas regras e concordaram com elas, tá? Então, serão convidados a compor a mesa os dois candidatos à presidência do sindicato, tá? Podendo contar cada um com 2 assistentes, por isso que a mesa está com essa formação, os demais candidatos estão junto ao público, tá? Porém, apenas uma única pessoa poderá responder a cada pergunta, quer dizer, embora nós tenhamos aqui três componentes de cada chapa, tá? Somente um poderá responder a pergunta, tá? Então o grupo vai escolher, ó, essa pergunta que vai responder vai ser o fulano, esse que vai responder a pergunta, tá? Os assistentes, tá? Que são as 2 pessoas que vão ficar ali no púlpito escondidinho, ali sacrificadas ali por nós escondidas, tá? Ajudarão na fiscalização dos trabalhos para o bom andamento, tá? Foram indicados um por cada sindicato. E também colherão as perguntas que vocês desejarem fazer. Então, a pessoa não quer se expor, quer fazer uma pergunta, vai ali, fala para eles, redigem a pergunta. No momento da pergunta, as perguntas serão repassadas para mim, certo? O número de... Tá? Assim, ó, pessoal, eu pediria que só a filmagem oficial ocorresse aqui, tá? A pedido do pessoal da... Não há filmagem, só a foto. Então, foto pode, não tem problema, tá? Obrigado. Tá? Então, não será permitida, então, qualquer interferência. As perguntas serão colhidas pelo pessoal do púlpito à esquerda, tá? As perguntas serão redigidas e entregues para mim. Eu lerei as perguntas, tá? Então, eu peço desculpas ao pessoal que, de repente, deu uma interpretação equivocada e tal, qualquer coisa, não tem problema, aquela manifestação sadia, né? Ô, Cláudio, não é isso que eu queria perguntar tal coisa. Beleza, não tem, né? É um debate democrático, não estamos aqui também para... Tá? O concorrente que se achar lesado pelas palavras da outra chapa, tá? Ou seja, se numa resposta, tá? Ou numa réplica, houver qualquer coisa que a outra chapa decida como... que foi agressiva ou que mereça a resposta, será dado no mesmo tempo para a resposta, tá? Para rebater a acusação ou a pergunta que foi feita, tá? Lembrando que será dado oportunidade de resposta para perguntas plausíveis. Aquela resposta agressiva que começar a ofender o outro candidato, eu vou cortar na hora, não vai ter direito de resposta, não vai ter direito nem de completar o que está falando, tá?
Beleza. Bom, o debate era para iniciar pontualmente às 10 horas, a gente sabe o problema dos colegas quanto a deslocamento, então isso aí a gente não vai cobrar dos colegas que sabem que a cobrança lá na PGE é forte em termos de horário, então esse pequeno atraso que houve aí a gente vai desconsiderar. Tá? O início dos trabalhos foi sorteado, pessoal, para que nenhuma chapa fale primeiro e a outra fale por último, sempre, ou vice-versa, né? Nenhuma fique sempre por primeiro. Nós fizemos um sorteio, esse sorteio vai ser, foi definida a alternância das perguntas, tá? Então, quem inicia numa fase de perguntas não inicia na outra, quem inicia a abertura começa o encerramento, quem termina a abertura começa o encerramento, e assim a gente vai levando o debate de forma alternada. Tá? Serão oportunizados 5 minutos iniciais para a apresentação dos debatedores, tá? E eu espero assim que seja bem produtivo, eu espero que vocês aproveitem, perguntem as dúvidas de vocês, façam os esclarecimentos de uma forma sadia, uma forma bacana, porque daí a gente vai tentar construir um sindicato assim mais forte, eu acho que com esse tipo de democracia que a gente está criando. Tá? Muito obrigado a todos que vieram aqui, e eu vou, então, iniciar agora com a apresentação das chapas, tá? Sendo 5 minutos para a apresentação de cada chapa, iniciando pela chapa 1. Tá? Eu vou passar, vai começar a valer quando eu disser o valeu, tá? Porque eu estou com o cronômetro na mão. Tá? Muito obrigado. Valendo. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Agradecer a presença de todos. Agradecer ao colega Cláudio, que se dispôs a ser o mediador nesse debate, e tenho a certeza de que daqui sairão questões fundamentais para a nossa eleição. Quero agradecer aos colegas e queridos aposentados e aposentadas que se cotizaram e viabilizaram que a nossa chapa pudesse empreender uma campanha junto ao interior, aqui na capital. Foram fundamentais ao se cotizarem e poderem dar esse suporte fundamental e necessário para a chapa 1. Quero enfatizar também, e aqui uso o nosso manifesto, que foi lançado logo no início da campanha, da busca e da necessidade da nossa experiência junto ao sindicato, na manutenção das nossas conquistas e na busca da realização de novas questões, demandas que ainda estão por vir para todos nós. Em nosso manifesto, a gente estabelecia 3 premissas básicas, que era a valorização do servidor, as relações internas da PGE e as relações externas do sindicato. No tocante à valorização, é fundamental, e isso já existe junto à direção da casa, um conjunto de medidas e um conjunto de alterações da Lei 13.380, que são basicamente a alteração da questão que envolve as progressões e promoções, uma política salarial a ser empreendida daqui para frente, tendo em vista que esse mês de agosto a gente encerra a incorporação com o nosso básico mais robustecido, com a possibilidade de uma política salarial até o final desse governo. Revogação de artigos que estão na lei e que tinham um propósito no governo anterior, no governo da governadora Ieda, que estabelecia meritocracia, a exclusão de direitos como vantagens temporais, adicionais. Há alguns artigos com suspensão de eficácia que devem ser revogados. O aumento
de cargos nas classes intermediárias e final, como maneira de evitar um engessamento da carreira. E isso já foi um diagnóstico desde a edição da lei. No tocante às relações internas, é a constância de uma política de parceria com a direção, desde que nós não percamos a nossa identidade, e isso é fundamental. O sindicato é feito de recuos e avanços, e até faço das palavras que foram usadas de que nós somos uma metamorfose ambulante, nós somos mesmo. É muito melhor, e a música dizia isso, que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é isso que a gente não pode ter. A relação entre servidores e procuradores, isso é fundamental. A gente tem que ter uma constância, vigilância quanto ao assédio moral. A gente tem que buscar o respeito mútuo dentro da PGE. E, por fim, nessas 3 premissas básicas, 30 segundos. As relações externas da PGE, do Sindus-PGE, que é as relações que a gente tem com os fóruns intersindicais, com os demais sindicatos e, principalmente, com o Poder Executivo, as outras secretarias e o Parlamento, junto a deputados. E isso só é possível quando o sindicato e seus componentes têm credibilidade para que possamos discutir com essas autoridades. Tempo esgotado. Então, vou passar a palavra para a chapa 2. Bom dia. Valendo. Bom dia, colegas aqui presentes, neste momento tão aguardado por todos nós, servidores da PGE. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos integrantes da Comissão Eleitoral pela dedicação e esforço que vem desempenhando, empregando em prol dessas eleições. Talvez, se elas tivessem consciência da enorme quantidade de tarefas que precisam ser desempenhadas, certamente elas não teriam levantado a mão naquele dia. E foram realmente muitas atividades, muita coisa aconteceu desde a constituição do regimento, desde a formação e elaboração do regimento eleitoral e até a própria confecção da cédula. Realmente foram muito trabalho, diversas reuniões, decisões, discussões, mas estejam certas de que, ao final, todos sairemos ganhando. Agradeço ainda a iniciativa dos colegas que tiveram a brilhante ideia de organizar o debate e, principalmente, a figura do nosso colega e amigo Cláudio, que, neste ato, está mediará os trabalhos. A todos os meus colegas de sala, agradeço pela parceria, carinho, compreensão, principalmente nesse período. A todos os colaboradores e apoiadores, os quais me reservo a não nominá-los pelo curto tempo que disponho, a nossa eterna gratidão. E, como já disse, ao final todos sairemos ganhando, pois hoje será um dia que marcará a história dessa instituição. Por quê? Porque estamos tendo a oportunidade de discutir e apresentar as propostas que definirão os rumos da nossa vida profissional na PGE. E nós, integrantes da Chapa 2, nos sentimos orgulhosos em poder participar ativamente deste pleito. Enfim, somos um grupo que em determinado momento decidiu dizer basta. Basta de implorar por sermos ouvidos. Basta de buscarmos apoio em uma entidade que deveria nos defender, mas muitas vezes desdenha das nossas opiniões. Basta de ouvir uma resposta, não é possível. Nós, como a maioria dos colegas, cansamos. Nossa chapa é fruto do descontentamento com um sindicato que deveria nos representar, mas não representa a categoria da forma como é desejada por todos nós. Como é fácil perceber, esse grupo surgiu de uma insatisfação generalizada com a maneira com que o sindicato vem sendo conduzido pela atual direção. Não nos sentimos representados e sim persuadidos por suas decisões que nos são impostas. Não raro, atitudes foram tomadas sobre o rumo da nossa categoria sem sermos consultados, mas apenas informados. E um sindicato que não cumpre a sua função precípua não possui legitimidade para representar sua classe. Foi a indignação que nos uniu. E a união fez surgir o movimento Renova Sindus-PGE,
que não é da chapa 2 somente, mas que representa uma legião de servidores descontentes. E é com essa ideia de renovação que exponho aqui os nossos pilares de sustentação, que são basicamente a transferência efetiva do poder de decisão ao servidor da capital e do interior, criação de um canal aberto de diálogo ao servidor, de diálogo de negociação entre a direção da PGE, e a transparência total através do projeto de planilhas abertas da movimentação financeira. Essa será a base do trabalho que pretendemos desempenhar. Porque nosso ideal maior é que a PGE deixe de ser uma casa de passagem. Frase essa não criada por esse grupo, mas sim dita quando da minha posse pela ex-procuradora-geral Helena Martins, e na posse de vocês, de alguns colegas aqui também, que provavelmente lembrarão né, do que ela disse. E o objetivo, o que ela quis dizer com isso? Né? Que a instituição passe, as pessoas possam desenvolver uma carreira sólida e que um espaço onde não apenas ganhamos o nosso sustento, mas façamos com satisfação. Queremos que cada um se sinta parte integrante do todo, que a gente seja respeitado pela escolha profissional que fez, que ganhe uma remuneração justa e desempenhe suas funções em um ambiente sadio do trabalho. Um sindicato de verdade é aquele que se preocupa com os reais anseios da categoria e luta incansavelmente por ela. E como nunca houve uma alternativa de direção atual, entendemos ser esse o momento oportuno para a renovação de ideias, pois a pluralidade advém o crescimento. Nossa luta será legítima e contemplará os anseios da categoria, estimulando a participação de todos, aliás, como já vem sendo feito mesmo antes da criação dessa chapa. Apenas verdadeiramente unidos mostraremos nossa força e poderemos efetivamente ser representados. É nisso que acreditamos. Pessoal, vamos iniciar agora a fase de perguntas recíprocas, certo? Então, pelo sorteio que nós fizemos aqui no início, tá? Com a presença das duas chapas, inicia a chapa 2 com recebendo a pergunta, né? Não, respondendo a pergunta, desculpe. A chapa 2 inicia respondendo as perguntas da chapa 1 com direito a 1 minuto de réplica, tá? Então, eu iniciarei com as perguntas da chapa 1 à chapa 2 com 1 minuto de réplica, certo? Eu lerei com calma a pergunta, tá? Se algum componente da mesa não entender a pergunta, por favor, peça, eu repito calmamente, ou tento verificar se é possível a explicação, tá? E a partir que a pessoa me deu o ok, que entendeu a pergunta, eu começo a contar o tempo para não prejudicar nenhuma das chapas, tá? Bom, a pergunta número 1, então, é da chapa 1 para a chapa 2. Pergunta: em razão da afirmação da chapa 2, de que acredita na não segmentação das demandas da categoria, independentemente dos cargos que ocupam ou unidades nas quais trabalham, como compatibilizar tal afirmação às diversas situações jurídicas existentes no quadro de pessoal da PGE? Repito, em razão da afirmação da chapa 2, de que acredita na não segmentação das demandas da categoria, independentemente dos cargos que ocupam ou unidades nas quais trabalham, como compatibilizar tal afirmação às diversas situações jurídicas existentes no quadro de pessoal da PGE? Ok? Atenção para o tempo. Valendo. Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas é que a questão é que sempre se questionou quando da formação da chapa, em que uma chapa só formada por integrantes da PEP, ou uma chapa só formada por assessores ou por agentes. Na verdade, o que a gente quis dizer com essa frase é que toda a categoria será atendida em todos os níveis. É óbvio que vai se dar um tratamento diferenciado. O cargo extinto tem uma determinada legislação, um determinado tratamento específico. Assessor tem as suas distinções, mas a gente pretende
conseguir da forma igual para todos. O que for possível unir, se une. O que for de tratamento diferenciado, a gente vai dar tratamento diferenciado. Acredito que seja isso. Deseja abdicar do resto do tempo? Então tá. Então teremos agora 1 minuto de réplica da chapa 1. Atenção, valendo. A questão é bastante simples, talvez não tenha sido compreendido. Quando se fala de que tem que haver uma condição única para todas as demandas da categoria, se esquece de que o quadro pessoal da PGE é heterogêneo. Heterogêneo na sua concepção jurídica. Nós temos não só assessores, Sabrina, o quadro da PGE é muito mais do que isso. Nós temos assessores jurídicos, nós temos assessores contadores, nós temos agentes administrativos que fazem parte da 13.380. Temos aqueles servidores com cargo de extinção, que devem ser avaliados de forma diferente, por se trata de uma situação jurídica diferente. Tem os extranumerários e, além disso, existem ainda pessoas que não optaram pela 13.380. Esses efetivamente estão no limbo. E fora isso, os aposentados, que também tem que ter uma formulação diferenciada. Pessoal, passaremos agora a pergunta pergunta feita pela chapa 2 para a chapa 1. 3 minutos para a resposta. Lerei a pergunta. Nos últimos 3 exercícios financeiros, 2009, 2010 e 2011, o Sindipes-PGE teve uma arrecadação bruta de R$ 211.978,56 e gastou somente R$ 97.740,29, sobrando R$ 114.238,27. O sindicato nos negou acesso aos dados de 2012 e também ao saldo bancário atual. Então, perguntamos, quanto realmente o sindicato possui em caixa, por que é tão difícil ter acesso a esses dados e por que esse dinheiro não é investido em favor da categoria, como, por exemplo, visitas às procuradorias regionais? Necessitam? Não. Não? Não. Tá, ok. Peraí, só um minutinho. Sim. Tempo, 3 minutos. Bem, considerando que isso já é matéria vencida, porque nós tivemos uma Assembleia Geral Ordinária da categoria, que é obrigatória no mês de abril, e lá foi prestado conta. E nesse valor aí está incluído um valor de R$100 mil, que foi uma parceria do Sindipes-PGE com a direção da PGE para que fosse feita a festa dos 45 anos da Procuradoria. Então, aquele dinheiro, na medida que ele entrou, ele saiu, então não dá para computar. Como nós não vamos discutir valores aqui agora, e eu não posso dar o saldo, porque o nosso contador ele fecha o mês, para depois nos dar os valores, eu sugiro que vocês façam isso por escrito. Quando fechar o mês, o nosso contador poderá, então, informá-los com a exata precisão de quanto tem em caixa. O nosso sistema é de arrecada, não é? E como é? Sistema de caixa, né? Que a gente chama, eu não sou boa em matemática. É sistema de caixa. Ou seja, entra o dinheiro pela Secretaria da Fazenda e a gente vai utilizando, o que dá um gasto mensal em torno de 7 mil e poucos reais. Mas eu sugiro que vocês podem fazer essa pergunta por escrito, né? Porque daí nós conseguiremos, porque até abril já foi aprovado as contas. Acho que isso é o de menos também. Abdica o resto do tempo? Um minuto para a réplica da chapa 2. Pois é, anotem que a nossa presidente... Deixa eu dar sempre dizer o valendo para contar o tempo, tá? Valendo. Notem que a nossa presidente ela não respondeu à pergunta que foi feita, né? Porque ainda que que o mês feche em agosto, ela poderia ter dado o saldo de julho, de junho, até do final do ano passado, poderia ter dado, mas isso a gente não tem. A gente fez as contas aqui e chegou que nos últimos 3 anos a gente teve esse superávit de 114, né? Já descontadas as despesas. E isso é uma informação importante até para nós, porque nós, por exemplo, nós temos a ideia de
adquirir uma sede nova, ou então de baixar o valor da contribuição sindical, mas para a gente efetivar isso aí, saber se pode prometer isso aí, a gente precisa desses dados para ver se é viável. Também não respondeu por que é tão difícil ter acesso a esses dados, porque que a gente tem que ter toda essa burocracia toda. E isso a proposta da nossa chapa é resolver através da questão das planilhas abertas, na qual todo associado vai ter acesso em tempo real a tudo que entra e tudo que sai. A gente se comprou um papel higiênico ali, o associado vai entrar... Réplica esgotada. Terceira pergunta, que será realizada. A pergunta é feita pela chapa 1 para a chapa 2, com 3 minutos de resposta. Somos todos sabedores, pergunta, tá? Somos todos sabedores das dificuldades enfrentadas pelos colegas em estágio probatório e, portanto, qual a posição da chapa 2 em relação à portaria 95/2000 do secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, que aprova o regulamento do estágio probatório para cargos de provimento efetivo, especialmente o capítulo 3º, artigo 8º, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, o qual estrutura a Comissão Central de Estágio Probatório e a Comissão de Estágio Probatório do órgão. Existe um estudo sobre desvincular o estágio probatório da PGE da Comissão Central da SARH? Posso repetir? Desejo que repita? Somos todos sabedores das dificuldades enfrentadas pelos colegas em estágio probatório e, portanto, qual a posição da chapa 2 em relação à portaria 95/2000 do secretário de Estado da Administração e Recursos Humanos, que aprova o regulamento do estágio probatório para cargos de provimento efetivo, especialmente o capítulo 3º, artigo 8º, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, o qual estrutura a Comissão Central de Estágio Probatório e a Comissão de Estágio Probatório do órgão. Existe um estudo sobre desvincular o estágio probatório da PGE para a Comissão Central da SRH? Olha, sobre estágio probatório, essa portaria aí é de 2000, talvez teriam que ter falado também da outra de 2006, que é a que realmente trata do nosso estágio probatório, né? Mas sobre o estágio probatório, a gente tem consciência de que é importante o sindicato acompanhar isso aí, e a gente sabe do problema que teve na questão do fato do sindicato ter sido, que dizem que o sindicato ter sido tirado dessa questão do estágio probatório, mas na verdade o que aconteceu? Tinha uma comissão, que é uma comissão que era para ser formada por servidores, né, para tratar do estágio probatório, e o Rodrigo, acho que era quem fazia parte, e um grupo de procuradores entendeu que aquilo era ilegal, e realmente era ilegal. Tiraram o Rodrigo porque ele estaria afastado, por estar afastado, não trabalhando na PGE, teria que ter sido. Mas a gente entende que isso aí poderia ter sido resolvido de outras maneiras. E não foi resolvido justamente porque falta o canal de diálogo entre a atual direção e o gabinete da PGE. Poderiam, por exemplo, ter dado uma maneira de colocar, por exemplo, o Gustavo, sei lá, que a situação jurídica dele, eu não sei direito qual é a certa, mas ele não está afastado, ele continua com CC na administração, até onde eu sei. Ou então até mesmo ter nomeado direção do PGE, vamos fazer o seguinte, vocês então não botam nenhum de nós que estamos afastados, mas vocês botam, sei lá, por exemplo, a Thaís, lá da Central de Cargas, que é da nossa confiança e que vai defender bem os servidores nessa comissão. Esse é o problema que a gente tem sobre o estágio probatório, que a gente pretende resolver isso com diálogo com o gabinete. Com relação à última pergunta aí, se o estágio vai sair da PGE para a Central para a Secretaria de Administração ou outro órgão, isso aí a gente acha que não muda muito na vida do servidor, porque igual as regras do estágio são as que estão aí. Então, são detalhes menores que a gente... como é que eu vou dizer? Que não é bem o fundo, isso não vai alterar a relação